Terminei meu manuscrito, mas não sei se tá bom. Como eu faço para ter segurança que a minha história tá bem encaixada antes de publicar? Essas são perguntas muito comuns e corriqueiras, então não se desespere porque eu tô aqui hoje para te ajudar. Oi, eu sou a Natália Fraza e hoje eu vim conversar com vocês sobre a famosa revisão crítica. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que existe esse profissional, chamado revisor crítico ou leitor crítico, que é aquele profissional que vai pegar o manuscrito, vai dar a sua avaliação, vai falar alguns pontos que ele julga necessários, vai falar o que ele não entendeu, o que ele gostaria de elogiar. Isso não significa que a gente precisa se anular, não ter o nosso faro sobre o nosso próprio trabalho. É muito importante a gente ter esse discernimento, a gente ter esse olhar crítico também sobre a nossa obra. Isso independe da gente ter um revisor crítico ou não, mas é muito importante a gente ter esse primeiro olhar sobre a nossa obra. Tá, então vamos lá. Nós temos aí algumas perguntas que a gente pode fazer para o nosso próprio texto quando a gente for revisar ele, Essa primeira revisão que eu falei para vocês antes de mandar para uma editora, para um revisor crítico, para um revisor ortográfico, enfim. A primeira coisa é se perguntar por que cada informação tá ali naquele texto. Vou dar um exemplo bem geral aqui. Por que o príncipe lá da Cinderela foi procurar pela dona do sapatinho de cristal? Porque ele estava apaixonado por aquela mulher que ele dançou no baile, conheceu e tudo mais. Então, no texto tá explícito, na verdade, que a dona daquele sapatinho de cristal era uma mulher por qual ele tinha se apaixonado, Isso tá bem claro ali. Agora imagina se o príncipe não demonstra nenhum sentimento com ela, nem olha direito, e aí ele acha um sapatinho e move mundos pra achar a dona daquele sapatinho. Não vai fazer sentido nenhum pro leitor. Tudo que tá no nosso texto, a gente tem que se perguntar sempre o porquê que tá ali. Se aquela informação que tá ali, ela vai ser bem entendida pelo nosso leitor. Outra coisa que a gente tem que se perguntar sempre quando está revisando o nosso livro é como aquilo aconteceu. Como a Fiona virava uma ogra, daquele jeito. O que aconteceu com ela para ela ter essa maldição aí nela, Coloco maldição entre aspas, porque quem já viu o filme com essa história sabe por que eu tô fazendo isso. Mas, gente, tem que ter uma explicação e ela explica isso na história. Então, é muito importante a gente ter esse feeling de saber identificar as coisas que a gente precisa explicar. E não precisa estar explícito na história. A gente não precisa dar todos os detalhes, contar, até porque muitas vezes o livro é narrado em primeira pessoa, Eu gosto de escrever em primeira pessoa. Então, às vezes, o que não tá na visão do personagem principal não vai ser explicado pro leitor. Então, muita coisa o personagem principal tem que ficar sabendo depois. Ou a gente pode colocar as cenas na visão de outros personagens, enfim, o jeito que vocês acharem melhor. Mas não pode ficar coisa sem explicação, Como aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu. Porque daí é furo na história, Então, eu acho que vocês têm que ter essa visão muito aguçada mesmo na obra de vocês. E são detalhes, gente? Detalhes, às vezes, que o leitor se prende tanto que ele fica esperando uma explicação para aquele detalhe e não tem. Eu vou dar um outro exemplo aí, quem assistiu aquele filme que é adaptado de um livro chamado A Mulher na Janela, sabe que no filme tem uma cena que a vizinha tira uma foto dela, E na foto tem uma taça de vinho, ela tá assim, e é uma coisa que dá muita ênfase naquela foto, mostra a foto, os detalhes. Na hora, eu cheguei a pausar pra ver se eu achava alguma coisa na foto, porque não sei se por eu ter o costume de escrever e tudo mais, já anotar mais esses detalhes, mas eu tinha certeza, essa foto no final do filme vai revelar alguma coisa. Eu não li o livro, então eu não sabia, o que ia acontecer. Mas eu sabia que aquela foto tinha alguma coisa. E pra quem viu o filme ou leu o livro sabe que no final ali diz, que aquela foto revelou um segredo ali, uma coisa que ela se deu conta no final que ela não tinha, que ela achava até que ela tava louca, Então é muito importante a gente se atentar a esses detalhes. Se a gente coloca assim, uma explosão foi ouvida. E aí a gente não explica o que é essa explosão, mas a explosão foi ouvida. E aí a gente passa o livro todo sem dizer o que foi aquela explosão. O leitor às vezes pode se apegar. Tem gente que não vai perceber, acho que a maioria não percebe, mas tem aquele leitor que presta mais atenção, que vai falar assim, tá, mas por que teve aquela explosão? Por que aquele detalhe foi tão... ele colocou tanta ênfase naquele detalhe, achei que tinha alguma coisa, Então, é muito importante se atentar a esses detalhes, gente, porque faz muita diferença. O leitor vai ver também que quando o
o escritor ele coloca a explicação para tudo, o trabalho tá muito bem encaixado e muito bem feito. Eu sei que isso é muito difícil, mas é importantíssimo a gente se colocar no lugar do leitor. A gente, quando vai ler a nossa obra, fingir que não conhece aquela história. É muito difícil, é complicado. A gente, né, por conhecer todos os detalhes da história, até as coisas que não estão ainda explicadas, a gente sabe o que está por trás daquilo e muitas vezes a gente nem explica achando que todo mundo vai entender. Isso já aconteceu comigo e acontece até hoje às vezes. A gente tem que prestar muita atenção constantemente, não é só no início não que a gente tem que se atentar a esses detalhes. Isso é uma coisa para sempre aí na vida de um escritor. Então é muito importante ter essas explicações. E claro, é muito complicado, principalmente quando a gente vai ler a nossa obra. Eu, pelo menos, gosto muito de revisar as coisas que eu escrevo. Eu vou ali me atentando a alguns detalhes. Eu gosto também de curtir a história que eu escrevi, né? Porque se a gente não gostar do nosso próprio trabalho, é difícil outras pessoas gostarem, né? Então, é muito importante a gente não se sobrecarregar. Por exemplo, quando terminou o manuscrito e vai revisar, tenta revisar um capítulo por dia ou 10 páginas por dia, coloca um limite até a tua atenção tá 100% focada e quando esse 100% começar a baixar, para. Porque a chance da gente ir lendo e aí, pela história tá legal, né? A gente vai lendo no automático e às vezes por saber o que tá escrito a gente começa a meio que ler correndo e não se atenta a detalhes, alguma coisa pode passar batido. Então é muito importante ter um limite. Eu consigo prestar atenção com 30 páginas, depois disso eu já começo a dispersar e vou lendo só por diversão. Então para nas 30 páginas, tá? Não vai além do que a tua atenção permite, porque uma revisão ela é diferente de uma leitura. Uma revisão ela tem que ter uma atenção muito maior para se atentar a esses detalhes. E assim, gente, um revisor crítico, né, voltando a falar aí desse profissional, um leitor crítico, ele é diferente do revisor ortográfico, tá? O revisor ortográfico é o que vai olhar ali a ortografia, a pontuação, enfim, vai se atentar a esses detalhes aí. O revisor crítico, claro, ele pode ser o mesmo profissional para fazer as duas coisas, mas são trabalhos completamente diferentes, tá? O revisor crítico, ele vai ter atenção nesses detalhes que eu tava falando para vocês nesse vídeo, que inicialmente deve ser do escritor, porque como eu falei, o escritor ele conhece mais do que ninguém sua obra, então ele sabe a mensagem que ele quer passar. Não significa que tu precisa contratar um revisor crítico se tu não tem condições, né? Muita gente não consegue, porque é um profissional que tem que ser remunerado, né? Ele tem uma formação, ele faz cursos, ele tem todo um investimento para aquele trabalho. Então não é só ler uma história e dar opinião, gente, é um trabalho bem difícil, bem árduo, tem que ter muita atenção. Então, se tu não tem condições de contratar um revisor crítico, tudo bem. Pede aí a opinião de alguém da família que costuma ler o gênero que tu vai escrever, pede as impressões dessa pessoa, que também vai ajudar, claro, mas é o ideal contratar um profissional, né? Eu sempre digo, porque o profissional ele vai ter às vezes uma visão muito mais ampla do que uma pessoa que, por mais que esteja mais acostumada, não tem aquela formação para fazer aquele tipo de trabalho. E assim, gente, independente de ser um revisor crítico ou ser uma pessoa de confiança aí que tá lendo o teu manuscrito, é muito importante saber ouvir. Não adianta ser orgulhoso e achar que todo mundo ali tá contra ti, ou achar que ninguém sabe nada, que ninguém entende nada da história, mas também, por outro lado, é importante ter um equilíbrio e não achar que tem que mudar absolutamente tudo que aquele revisor ou que aquela pessoa tá falando pra ti. É importante ter um discernimento também separar, porque ninguém é dono da verdade, né? Existem vários tipos de revisores, assim como um revisor pode falar que uma cena tem muito detalhe ou pouco detalhe, o outro pode falar outra coisa totalmente diferente. Então é muito importante também escolher bem esse profissional, né? Se é condizente com o tipo de obra que tu escreve. É importante saber a pessoa que tu vai entregar o teu manuscrito e saber absorver os conselhos, tanto negativamente, né, os conselhos aí, eu não digo negativo, mas conselhos aí pro crescimento, né, quanto conselhos bons, assim, se aquele elogio não tá sendo influenciado por alguma coisa. Então é importante, tá? É importante ter o discernimento. Por isso que eu digo, a crítica tem que começar no escritor. O escritor tem que ter esse olhar em primeiro lugar, para depois, tanto com a obra dele, quanto com o trabalho do revisor, ele também saber identificar essas coisas. E depois disso, né, é entregar o teu livro para editora ou para publicação, ver se tá tudo certo e bola pra frente, porque eu tenho certeza que a obra de vocês vai ser um sucesso. Então é isso, gente. Eu agradeço vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Peço que curtam, comentem, né? Aquela mesma coisa que eu falo toda semana. Compartilhem com as pessoas aí que estão começando a escrever e precisam de dicas, não sabem às vezes por onde começar, que o meu objetivo com esses vídeos é ajudar essas pessoas
Como professora, eu vejo que isso é muito um dever, né? Assim como eu tive muita dificuldade um dia em começar esse processo, eu vejo que muitas pessoas ainda têm, muitas pessoas me perguntam como que eu fiz. Então, o objetivo desse canal é ajudar essas pessoas mesmo. E semana que vem eu volto com mais um vídeo. Deixem sugestões aqui que eu sempre leio os comentários. E a gente se vê semana que vem.